Está começando Saúde Total para melhorar sua vida. Receita culinária, entrevistas, dietas e muitas dicas para a sua saúde física, mental e espiritual. Saúde Total, você em harmonia com a natureza. A apresentação: Hermes e Missilene. Chegando mais uma vez no ar o seu programa Saúde Total, para trazer a alegria da boa informação para você nessa noite, ouvinte. O nosso abraço, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à sintonia do seu programa de todas as noites, seu programa Saúde Total. E vamos começar bem com a leitura do texto da Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 33, diz assim a palavra do Senhor: Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém. Vamos convidar você para fazer uma oração, pedindo a bênção e a presença de Deus para o programa de hoje. Querido Pai Celestial, neste momento nós queremos te pedir a tua presença conosco neste programa. Te pedimos, Senhor, também a tua visitação sobre cada lar que neste momento também está participando desta oração, através deste programa. Te pedimos tuas bênçãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fraco sou e preciso do teu poder para livrar É isso aí, de volta ao programa Saúde Total com você nessa noite. O programa está recheado de informação, como sempre, trazendo para você a alegria da boa informação, para você ter boa saúde aí com a sua família. E você hoje vai participar com a gente através dos telefones 3017 5090 ou 3017 5089. E para quem mora fora do estado, em outros, fora de Salvador, né? Pode discar também o DDD 71. E para você que quer mandar uma mensagem de texto para falar com o programa Saúde Total, é só mandar o SMS para 91330677. 91330677. Se você estiver fora de Salvador, o DDD é 71. E pode também conectar pela internet www.cruzeiroam.com.br. O nosso abraço aos nossos internautas, ouvintes internautas que estão aí em Balsas, no estado do Maranhão, em Manaus, no estado do Amazonas, em Uberlândia, Minas Gerais, e em muitos lugares do Brasil e até do mundo ouvindo o programa Saúde Total. E a você aqui da Grande Salvador, nossos ouvintes assíduos, de carteirinha aí de todos os dias,
o nosso boa noite e muito obrigado por sua audiência. E hoje nós temos aqui, como prometido, uma participação especial. Temos aqui conosco a nutricionista Nadjane Damascena. Boa noite, Nadjane. Boa noite, Missilene. A Nadjane Damascena é nutricionista, formada pela UFBA, né? A Federal da Bahia, e é também professora da área de nutrição, e é a nossa convidada especial nessa noite, é entrevistada, e porque hoje, ouvinte, é um dia especial para nós falarmos aqui o assunto de nossa saúde. Hoje é o Dia Nacional e também o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. É sobre esse assunto que nós queremos falar agora. Muito bem, o seu Saúde Total especial de hoje, recebendo a Nadjane Damascena. Ela é nutricionista pela UFBA e é professora da área de nutrição. Hoje é o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Diabetes. É possível, ouvinte, que você tenha sido acometido por essa enfermidade, não é? Que tem se alastrado tanto no mundo e, evidentemente, também no nosso país. Nadjane, nós queremos começar perguntando para você. Muita gente ouve falar bastante de diabetes, mas pode faltar informação. O que é diabetes e se existe mais de um tipo dessa doença? Boa noite, seja bem-vinda, não é? Boa noite, obrigada. Então, Hermes, o diabetes ele é uma síndrome de múltiplas causas, ou seja, é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que tem como principal característica a hiperglicemia, ou seja, o excesso de glicose na corrente sanguínea. Essa síndrome ela é causada pela falta ou pela incapacidade da insulina de exercer de forma adequada as suas funções. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro das células. Quando essa insulina ela não é produzida ou quando ela é produzida de forma em quantidade insuficiente ou não consegue exercer sua função, essa glicose, que é um açúcar, ele se acumula na corrente sanguínea. E isso causa hiperglicemia, que é uma das principais características do diabetes. Tá, deixa eu entender melhor. Então, a glicose, ela chega ao organismo pela alimentação, é justamente. Isso? E ela precisa ser absorvida pelas células. Isso. É isso que após a digestão, ela tem que ser absorvida pelas células para ser metabolizada. Certo. E isso só ocorre se a insulina fizer o papel dela de colocar esse açúcar dentro da célula. Ok, então está bem explicado para o ouvinte entender o que ocasiona, né? Isso. O diabetes. Então, não havendo insulina, poderia dizer que sobra glicose no sangue, né? Isso, essa glicose ela se acumula na corrente sanguínea. E como é que a pessoa pode perceber se ela está ou não com diabetes? Quais são os sintomas? Nós chamamos dos 4 P's, que é poliúria, ou seja, um excesso de urina, a pessoa urina em excesso. Polifagia, a pessoa tem fome em excesso. Polidipsia, sede em excesso e perda de peso. Com frequência, esses sinais eles são mais comuns no diabetes mellitus tipo 2. Logo nós vamos falar sobre os tipos do diabetes. Corrigindo, com frequência eles são mais comuns no diabetes mellitus tipo 1. No diabetes, no tipo 1. Já no diabetes do tipo 2... São outros sintomas, então? Às vezes eles não se apresentam. Às vezes os sintomas não se apresentam. Isso, a pessoa está com diabetes, mas esses sintomas não se apresentam. A pessoa só tem a hiperglicemia, que é característica do diabetes, e ela só vai saber do diabetes mesmo quando realizar um exame de sangue. Então, professor, você está dizendo que é mais fácil descobrir o tipo 1? Isso. Por causa dos sintomas. Isso. Os principais são, você pode repetir os nomes? Polifagia, que é fome em excesso.
poliúria, a pessoa urina em excesso, polidipsia, sede em excesso e perda de peso. São os 4 P's, então, Isso. dos sintomas do diabetes tipo 1. Isso, esses sintomas são causados por distúrbio no metabolismo dos macronutrientes, mais especificamente dos carboidratos. Ok. E o tipo 2? Não tem sintoma. Pode ter esses sintomas, mas o mais comum é que eles não apareçam no diabetes mellitus tipo 2. Então, ouvinte, é interessante porque pode surgir esse tipo de sintoma, pode ser que você esteja sendo acometido, né, por algum sintoma desse aí. Então, você precisa buscar... professora, o que alguém que sinta um desses sintomas deve fazer? Quais são os passos? Qual é a preocupação? O que se deve fazer? Ela deve procurar um médico clínico e o médico vai solicitar os exames. Se o diagnóstico do diabetes for confirmado, e a depender do caso, o médico ele vai passar os remédios, ou seja, vai dar a medicação e vai encaminhar esse paciente para um nutricionista para fazer acompanhamento alimentar. Certo, os sintomas são diferentes. No caso, o médico vai fazer o diagnóstico, né? Não. Assim, na realidade, o diabetes ele pode ser do tipo 1, tem o diabetes do tipo 2 e tem o diabetes gestacional. O diabetes do tipo 1, ele é resultado da destruição das células betas do pâncreas e com a destruição dessas células não ocorre a produção de insulina. Antigamente, ele era chamado de insulino dependente. Por quê? Porque todo paciente com diabetes mellitus do tipo 1, ele precisa usar insulina. Hoje a gente já não chama assim, porque alguns pacientes com diabetes do tipo 2 precisam também usar insulina. Então, no diabetes do tipo 1, ele pode ser, normalmente ele é ocasionado por uma doença autoimune. O nosso próprio corpo, ele destrói essas células betas do pâncreas e não ocorre produção de insulina. Aí a pessoa precisa receber a insulina. De forma externa, Isso, né? a insulina exógena. Normalmente, ele corresponde a de 5 a 10% dos casos de diabetes e ele é predominante em crianças e adultos jovens. Eu me lembrei que eu queria perguntar e havia fugido. Qual a taxa regular para idades, ou se tem a diferença homem e mulher, para a medida da glicose de uma pessoa? A glicose normal é de 70 a 100 miligramas. Tem que estar de 70 a 100. Isso em adultos? Em adultos. Vamos dizer assim, em né? adultos. Normalmente em adultos. Certo. Aí, então, cada caso, conforme a faixa etária, poderá variar, não é isso? Isso. Tá isso. bem. E você falou de doença autoimune que pode ocasionar um diabetes, né? Então, no caso, uma pessoa que tem lúpus, que é uma doença autoimune, ela pode adquirir? Não. O diabetes tipo 1, aí a gente está falando de coisas diferentes. O diabetes do tipo 1, normalmente, o que acontece? O nosso corpo, ele reconhece, porque na doença autoimune, o corpo produz anticorpos contra ele mesmo. Exato. Então, é o que acontece no diabetes do tipo 1. O corpo mesmo provoca a destruição das células betas do pâncreas. É um caso específico, né? Isso. Então, o tipo 1, os sintomas você já falou. O tipo 2? O tipo 2, ele corresponde de 90% a 95% dos casos. É considerado hoje como uma epidemia e um grave problema de saúde pública, porque o diabetes do tipo 2, ele está associado a uma má alimentação e a falta da prática de atividade física. E, normalmente, o diabetes do tipo 2, ele vem associado a outras doenças. Então, a pessoa ela pode ter o diabetes do tipo 2, ela pode ser hipertensa, normalmente apresenta sobrepeso ou obesidade, ela pode ter uma doença cardiovascular. Então, por conta disso, ele se torna um grave problema de saúde pública, porque os custos para o tratamento desse diabetes, ele fica caro do nosso sistema de saúde pública. Então, é muito, muito, muito mais comum o tipo 2 que o tipo 1. O tipo 2 ele é muito mais comum e, normalmente, ele se apresenta em torno dos 40 anos. Mas, hoje, já existem crianças com diabetes do tipo 2, que por conta devido à alimentação. Vamos falar mais sobre alimentação daqui a pouquinho, mas eu quero abrir aqui o canal de comunicação com o ouvinte. Você pode fazer a sua pergunta para a Nadjane Damascena, ela é nutricionista e está concedendo essa importante entrevista para o Saúde Total, hoje que é o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Diabetes. Você liga no 3017 5090,
3017 5089 e participa ao vivo fazendo a sua perguntinha para a professora Nadjane, tá bem assim? Então, professora, continuando, tem outros tipos de diabetes, além de 1 e 2? Vai até quanto isso aí? Tem o diabetes gestacional. A mulher pode apresentar esse tipo de diabetes durante a gestação. Isso não quer dizer que ela não tinha o diabetes antes, mas ele só foi descoberto no período da gestação. Isso, no período da gestação. Mas e aí, passou a gestação, o diabetes vai embora? Acontece, pode acontecer. Normalmente, quando a gestação passa, de 1 a 14% das gestantes permanecem diabéticas. Mas, no normal, essa glicemia, ela volta para os níveis normais. Certo. E é natural, então, até certo ponto é natural alguém que está, uma gestante ter diabetes? Natural não seria, mas normalmente ocorre porque durante a gestação a gente tem uma alteração também no metabolismo dos macronutrientes e isso pode provocar elevação do açúcar no sangue. Ok, temos ouvinte no ar participando. Boa noite. Alô, boa noite. Caiu a ligação. Pode tentar de novo, viu, ouvinte? Pode continuar, professora. Você está falando do tipo 3. Do diabetes gestacional. Gestacional, ok. Isso. Então, o que é o diabetes gestacional? É qualquer intolerância à glicose com início ou diagnóstico durante a gestação. Como eu falei, não exclui a possibilidade da condição existir antes da gravidez, mas de não ter sido diagnosticada. Parecido com o tipo 2, o diabetes gestacional é associado tanto à resistência à insulina quanto à diminuição da função das células beta do pâncreas. E o que uma gestante precisa fazer? É o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. Então, normalmente, professora, as gestantes já estão com frequência... Isso, sendo acompanhadas. Sendo acompanhadas. E é exatamente nessa fase que se descobre, normalmente. Nessa fase que se descobre. Toda gestante precisa fazer o pré-natal e em torno da 6ª semana de gestação, o médico normalmente eles pedem os exames para poder ver se existe alguma alteração nessa glicose, nessa glicemia. Não havendo, mais para frente ele pede novamente e vai acompanhando. Se a gestante desenvolver o diabetes, ela tem que fazer o controle. Normalmente a gestante ela já precisa fazer o acompanhamento com o nutricionista e o diabetes aparecendo é mais importante ainda porque a gestante com diabetes, a gestação com diabetes pode ocasionar macrosomia fetal, ou seja, o crescimento exagerado do feto. É mesmo? Isso, e trazer complicações. Na hora do parto. Isso. E há alterações também na criança, no bebê? Ou é só apenas um crescimento exagerado? Não, o crescimento exagerado, ele vai trazer essa complicação na hora do parto. E a alteração também, no caso, quando a gestante ela não tem uma alimentação adequada, ela desenvolver esse diabetes na gestação, a alteração da criança é que essa criança também pode nascer com algum problema de saúde e como já foi falado uma vez aqui no programa, esse hábito alimentar da mãe futuramente vai influenciar também o hábito alimentar da criança. Existe essa relação? Essa criança poderá ser diabética futuramente? Ou dependendo do hábito? Dependendo do hábito, mas normalmente filhos de pais obesos serão obesos no futuro. Então tudo é questão de hábito, né, ouvinte? Isso. Temos falado isso aqui constantemente. Precisamos conservar bons hábitos, não é? Alimentares para a nossa saúde e também da nossa geração. E aquela ideia que as mulheres têm que na gravidez pode tudo, principalmente hoje, né, que a alimentação industrializada, né, as propagandas da mídia só mostra esse lado aí maravilhoso, né, de uma bebida refrescante, de coisas que parecem ser muito boas, mas no fundo são pseudo-alimentos. É alimento que só tem um nome, mas na verdade não tem nenhum nutriente. E isso vai causando problemas na saúde das pessoas. E as grávidas têm que ter todo cuidado, né? Cuidado na alimentação. Cuidado redobrado, né? Então, se você ouvinte está gestante, ou você é responsável pela sua saúde, a saúde do bebê, e isso deve ser levado muito a sério, porque a saúde dessa criança depende muito do seu comportamento agora, dos seus hábitos na gestação, né? Professor, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alimentação. Isso. Vamos fazer um intervalo enquanto o nosso ouvinte liga, também vai participar no ar no 30 17 50 90, 30 17 50 89. E na volta vamos falar sobre diabetes e alimentação.
Daqui a pouquinho voltamos. Esperar pela promessa que Jesus fez para mim, eu preciso ser fiel e aceitar até o fim tudo aquilo que Ele fez quando seu trono deixou, se tornando homem Deus para salvar o pecador. Sim, eu creio nesse Cristo que a vida deu por mim. Lá na cruz os meus pecados com seu sangue resgatou. Sua morte, nova vida permitiu com grande amor. Sim, eu creio nesse Cristo que a vida deu por mim. Eu só posso imaginar as grandezas desse lar que meu Cristo preparou para os salvos entregar. Maravilhas incontáveis com os anjos cantarei. Aleluias ao Cordeiro que morreu em meu lugar. Sim, eu creio nesse Cristo que a vida deu por mim. Lá na cruz os meus pecados com seu sangue resgatou. Sua morte, nova vida permitiu com grande amor. Sim, eu creio nesse Cristo que a vida deu por mim. Pela graça e amor eterno, pelo sangue de Jesus, nessa terra prometida, com os santos viverei. Sim, eu creio nesse Cristo que a vida deu por mim. Lá na cruz os meus pecados com seu sangue resgatou. Sua morte, nova vida permitiu com grande amor. Sim, eu creio nesse Cristo. Ele a vida deu por mim. Estamos de volta ao seu programa Saúde Total especial de hoje, recebendo a professora Nadiane Damascena, que é nutricionista e está falando hoje sobre diabetes, especialmente. Vamos falar agora sobre a alimentação e a sua relação com essa enfermidade tão terrível que tem se alastrado nos últimos anos em todo o mundo, né? Tem também a diabetes tem atingido também a idade infantil e tem sido um grande problema
de saúde pública. Mas antes, o nosso abraço para o irmão Marcos e a irmã Leide. Olha só, os nossos ouvintes estão nos ouvindo em Palmas do Monte Alto, no sítio Água Verde, né? Lá divisa com Minas Gerais, depois de Guanambi. Obrigado, irmãos, pela sintonia. Um abraço. Deus abençoe o lar de vocês, abençoe a família, tá? E manda o abraço do Saúde Total no sábado para toda a igreja aí, tá bom? Por nós. Muito obrigado pela sintonia. Professora Nadiane, qual é a relação que há entre diabetes e alimentação? Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Existem casos que o diabetes ele é controlado somente pela mudança do hábito alimentar e do estilo de vida. Isso depende de quê? Esse controle do tipo de diabetes, do tipo de paciente ou do tipo de alimentação? Ou todos eles podem ser? As três coisas. Como eu já falei, o diabetes do tipo 1, o paciente ele é totalmente dependente da insulina. Mas a conduta alimentar, a conduta nutricional é a mesma, tanto no diabetes do tipo 1 quanto no diabetes do tipo 2. E está comprovado que mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares, essas mudanças são os principais fatores que promovem a melhora do quadro do diabetes. A gente ainda não tem cura para o diabetes, mas a gente tem um controle do quadro do diabetes. E o que é que a gente recomenda com relação à alimentação? Por que a alimentação é tão importante? Na alimentação, para o tratamento do diabetes, o que é que a gente quer? A gente quer evitar as complicações agudas, porque o diabetes, ele traz problemas. Ele pode trazer problemas renais, ele pode causar problemas dos nervos, inclusive o diabetes pode causar cegueira. É verdade. O diabetes pode causar também problemas no metabolismo. Então, o tratamento nutricional, ele visa evitar todos esses problemas decorrentes do diabetes. Todas essas complicações. Todas essas complicações decorrentes do diabetes. Também manter a glicemia nos níveis de melhor controle. Pode acontecer de paciente diabético, a glicemia dele chegar em 100, que é um limite que a gente considera normal, mas ele não deixou de ser diabético. É a alimentação que está fazendo esse controle do açúcar no sangue. E, professora Nadijane, é verdade mesmo que um diabético não pode usar frutas doces, massas? Como ele vai se alimentar? Como ele pode fazer esse controle? Na realidade, o diabético, ele pode sim usar todo tipo de fruta. Isso é um mito, que o diabético não pode usar fruta. É mesmo, é? O diabético, ele pode usar fruta. E já Boa existe notícia, hoje, né? E já existe hoje que o diabético, a recomendação até para o diabético, utilizar o açúcar de mesa. Mas como é que o açúcar branco, que a gente chama de açúcar de mesa. Mas como é essa recomendação? Com uma dieta calculada por um nutricionista. É a quantidade. Então. É a quantidade. O tratamento do diabético, ele se baseia na quantidade de carboidrato que o diabético come ao longo do dia. Então, assim... O carboidrato é transformado em glicose. Isso, todo carboidrato ele vira glicose para poder entrar na célula. Então, assim, o que é que acontece com as frutas? Tem frutas de alto índice glicêmico, que é o caso da melancia. O que é o índice glicêmico? Como Hermes falou agora, todo carboidrato, ele vai virar glicose. E fruta é uma ótima fonte de carboidrato. Então, o índice glicêmico é a velocidade com que essa glicose passa para a corrente sanguínea. Então, para o diabético, qual é o ideal? Alimentos que tenham baixo índice glicêmico. Alimentos que vão fazer com que a glicose entre de forma lenta na corrente sanguínea. Por quê? Porque em pessoas que têm o metabolismo dos macronutrientes em situação regular, se esse açúcar ele entra de forma rápida na corrente sanguínea, o corpo ele aumenta a produção da insulina e da mesma forma que ele entrou rapidamente na corrente sanguínea, ele é levado rapidamente para a célula. Como o diabético ele tem resposta lenta ou não tem essa resposta, esse alimento de alto índice glicêmico é prejudicial digo. Ele é ruim para o diabético se consumido em excesso. Então, eu já vi vários pacientes diabéticos. E eu posso chupar melancia? Pode sim. Agora, você não vai comer uma melancia inteira, na mesma quantidade que você vai comer uma maçã. Aí, diabético pode comer banana? Diabético pode comer banana. Então, o diabético ele não tem restrição com relação ao consumo de frutas.
É só com relação à quantidade. A quantidade. Por Então, dia. Por dia. Então, para isso, professor, vem a importância da figura do nutricionista, né? Isso. Porque a questão é a orientação. Então, se eu sou diabético, posso usar melancia, posso usar banana, posso usar maçã, eu preciso agora entender, saber, ser acompanhado, e eu acredito que na medicina é assim, cada paciente é um paciente, não é? Não dá para estabelecer uma dose para todo mundo. Então, a minha preocupação é ver com o meu nutricionista qual é a dosagem que eu vou poder usar dessas frutas tão saudáveis, deliciosas, que eu gosto tanto, né? Então, o ouvinte deve estar atento a isso aí. Consulte seu nutricionista para que ele possa ajudar você a controlar a quantidade, né? E não privar. Eu acho a notícia muito boa, professora, porque as pessoas que são acometidas de diabetes sempre tem, assim, surgem muitos nãos, né? E as pessoas ficam preocupadas, o que a gente vai comer? O que eu vou comer? E tal. E nós aqui no Saúde Total temos incentivado as pessoas ao uso das frutas, dos produtos naturais, né? E achei a boa notícia para os ouvintes, especialmente se você é acometido de diabetes, você poder usar as frutas com este cuidado. Inclusive ontem, nutricionista Nadjane, uma ouvinte ligou para cá, lembra, Hermes? Perguntando sobre isso, que ela tem diabetes e como ela faria para fazer o pudim de mamão, que eu dei receita aqui outro dia, né? Como ela faria para substituir ali o mel nesse pudim, para ela poder consumir o mel e o açúcar? É verdade, são as dúvidas que surgem, né? E, professor, e com relação ao melaço e ao mel de abelhas, é o mesmo princípio? É a mesma coisa do açúcar para o diabético. É o mesmo princípio. Tem que ser moderado. Tem que ser moderado, mas é isso que eu estou dizendo. O uso de mel, açúcar, melaço, rapadura, ele tem que ser orientado por um nutricionista. O paciente vai procurar um nutricionista e aí o nutricionista vai dizer a ele qual é a quantidade que ele pode usar no dia. Eu não recomendo ninguém a usar por conta própria em casa. Isso. Agora, para uma pessoa caso, que não, né? Para uma pessoa que não tem diabetes, o uso de mel provoca diabetes? Não. O uso de rapadura provoca diabetes? Não provoca não. Boa notícia, né? Então, o que pode provocar diabetes numa pessoa que não tem? São os abusos alimentares, mas a que tipo de alimentos, por exemplo? Os alimentos industrializados. Os industrializados. Os industrializados, que hoje eles são extremamente comuns na nossa alimentação. Então, os alimentos enlatados, os embutidos, o que a gente chama de embutido? Linguiça, salsicha, queijo. Salame. Não, o queijo também é ruim. Eu não diria ruim, porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas classificam muitos alimentos como bons e ruins. E, na realidade, bom ou ruim é a nossa alimentação. Vai depender do nosso equilíbrio nutricional, do que a gente consome durante o nosso dia a dia. Mas o que acontece? Um dos principais vilões da dieta do diabético são os carboidratos refinados. O que são os carboidratos refinados? São os carboidratos desprovidos de fibras. Geralmente, pão branco, arroz branco, biscoito, bolos. Macarrão branco, todo tipo de massa branca. Arroz, né? Isso, todo tipo de massa que é feita com farinha polida. Então, esses alimentos associados aos industrializados podem ocasionar diabetes, fazer uma pessoa adquirir. Isso, e ainda tem hoje a questão das bebidas de caixinhas, que são os sucos de caixinhas. Super doces. Isso, o suco de caixinha, ele tem praticamente a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Verdade. E as pessoas hoje, porque eu uso de tal marca, que é uma marca boa e não tem tanto açúcar. Todos eles têm muito açúcar. Praticamente a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. É muito bom a professora falar isso aí, porque a indústria, ouvinte, quer vender, não é? Por dinheiro as pessoas matam. Essa é a verdade. Então os alimentos industrializados não estão preocupados com a sua saúde. Quem deve se preocupar com a sua saúde é você. Cuidar. Compro ou não compro? Como ou não como? Uso ou não uso? E daí você foge do refrigerante, da Coca-Cola e tal, e cai nos sucos. Suco de caixinha. É de fruta, né? É de fruta, é de pêssego, é de laranja, é de manga. Mas, na verdade, a indústria fez dessas frutas refrigerantes dessas frutas, né? Então, os mesmos ingredientes, componentes do refrigerante, que é maléfico, são colocados na caixinha de suco. E isso tem trazido muito engano e prejuízo para a saúde. Eu acho interessante que eles colocam nas caixinhas sem conservante.
Mas você vai olhar o prazo de validade, dura 2 anos. Como que um alimento vai durar 2 anos sem conservante? É porque, na realidade, assim, o conservante, ele faz parte de uma classe que a gente chama de aditivos alimentares. Às vezes não tem conservante, mas tem outro tipo de aditivo. Que vai conservar. Isso, então assim, o consumidor olha, não tem conservante, então eu vou usar. Mas não tem conservante, pode ter acidulante, pode ter edulcorante, pode ter espessante, pode ter muitos outros, pode ter corante. Muito antes, era a família do antes. Isso, pode ter muitos outros aditivos alimentares que vão ser tão prejudiciais quanto os conservantes. Então, na verdade, pode até, Missilene, não ter o conservante com esse nome. Mas o conjunto de antes aí... De aditivos. E os aditivos, os demais aditivos, fazem tão mal quanto o conservante. Porque isso aí é propaganda, né? Ah, não tem açúcar, não tem conservante, não tem isso. É natural. Então, o consumidor compra com a ilusão de que é um bom produto. E muitas vezes pode ser enganado. Isso. Falando nas bebidas, é interessante também chamar a atenção dos pacientes diabéticos para ter cuidado com os produtos diets. Então, por quê, professor? Porque o produto diet, ele é feito com o adoçante. E o uso excessivo do adoçante, ele é prejudicial. Para mim, o adoçante, ele é igual a remédio. Para mim, adoçante é um remédio. Você só usa realmente quando tem necessidade. E hoje já se sabe que não está comprovada a ação do adoçante no emagrecimento de um paciente obeso ou com sobrepeso. Então, a gente às vezes nem recomenda mais o uso de adoçante em dietas de restrição de calorias. É que a gente recomenda que o paciente use o suco da fruta sem adoçar. Ou que ele procure frutas, ou que ele consuma diretamente a fruta. E com relação às bebidas zero, bebidas diet, refrigerante diet, o diabético ele tem que ter cuidado, porque o diet ele não tem o açúcar, mas ele tem sódio em excesso. Sal. É, sal. Justamente então, o sal em extremo, excesso, outro extremo. E muitos pacientes diabéticos são também hipertensos. Então, eu vou usar tal bebida que é zero, tal bebida não que é diet, açúcar. que não tem açúcar, mas tem muito sal. Então, a melhor coisa para nós, para a população, é esvaziar o seu carrinho de produtos industrializados, né? Procurar observar, ter cuidado, né, na hora das compras, não ir pela emoção e pela propaganda, né, que a mídia faz, ter esse cuidado, porque é a saúde em primeiro lugar, né? E usar sempre as frutas in natura, né? Você pega a manga, descasca com 3 mangas, faz 2 litros de suco sem adicionar açúcar. Você descasca um abacaxi, bate no líquido, não precisa nem colocar água. Bem docinho, a laranja. A melancia, você pode fazer o suco da melancia sem adicionar água também. Água e açúcar, bate, coa, tá uma maravilha, né? Justamente. E essa questão do consumo das frutas é importante, porque fruta ela é rica em fibras. E as fibras, elas atuam nesse controle da glicemia, no controle do açúcar no sangue. Então, a fruta, além de ter os micronutrientes, que a gente vai encontrar ele adicionado ao suco da caixinha, as bebidas açucaradas que a gente chama. Mas não é a mesma coisa do consumo da fruta. A fruta ela é rica, muito rica em fibra mesmo. E essas fibras, além de ajudarem no funcionamento do intestino, elas vão ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue, que é a glicemia. Que beleza, né? Deus sabe o que faz, o Criador fez tudo conforme a necessidade do nosso organismo. Professor, vamos dar mais uma pausazinha. O ouvinte pode ligar para participar no 3017 5090, também no 5089, e fazer a sua pergunta para a professora Nadiane. Daqui a pouquinho voltamos para terminar esse assunto tão importante. Até já. Vou contar-vos o que penso de Jesus, o meu Senhor, o que fez em minha vida com divino amor. Eu vivia neste mundo, iludido a sofrer, sem ter paz e sem a Cristo conhecer. Mas a marca em sua mão marcou meu coração,
reconheço teu amor, ó grande Rei. O seu sangue me lavou, dos pecados me salvou. Eu agora andarei em sua lei. Meus problemas resolvi desde que me decidi a segui-lo no caminho para o lindo céu. Cristo deu-me a sua mão, transformou o meu viver. Foi a Bíblia que me fez o conhecer. Mas a marca em sua mão marcou meu coração. Reconheço teu amor, ó grande Rei. O seu sangue me lavou, dos pecados me salvou. Eu agora andarei em sua lei. De volta o programa Saúde Total hoje. Olha, 1 hora é muito pouco para falar um assunto tão importante como os assuntos tão importantes como temos tratado aqui no Saúde Total, né? Hoje estamos recebendo a professora Nadiane Damasceno, é nutricionista, e estamos falando sobre diabetes, porque hoje é o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Diabetes. Isso mesmo, e lembrando aos nossos ouvintes que ontem nós falamos aqui no programa sobre o SINAM, que é o Serviços Médicos e Odontológicos. É uma associação médica. Ontem eu falei sobre isso aqui porque as pessoas têm muita dificuldade, não é, Hermes? E a nutricionista Nadiane sabe também disso. As pessoas têm muita dificuldade com o Sistema Único de Saúde, né? Que é claro. O SUS. Às vezes não encontra especialistas certas especialidades. Como foi o caso ontem de uma ouvinte que ligou para cá. E eu quero passar o endereço para você fazer a carteirinha no SINAM. E os documentos que você vai precisar levar, tá? A carteirinha tem convênio com várias clínicas, não é isso? Exatamente. Essa carteirinha dá direito à pessoa a fazer desconto? Consulta. Isso, com desconto. Consultas e exames, tanto de médicos quanto de dentistas e clínicas e laboratórios, tá bom? Então, anote aí os documentos que você precisa para levar. A sua identidade, CPF, comprovante de residência e R$25, que é o pagamento da confecção da carteira, tá? E você não vai precisar pagar mensalidade, nenhuma anuidade por causa da carteirinha. E os locais de confecção da carteira e da entrega das carteiras é a Associação Baiana de Medicina, ABM, vou repetir para você anotar. Associação Baiana de Medicina, ABM, fica na Rua Baepende, 162, Ondina. É aqui pertinho da Barra, né? Então, Associação Baiana de Medicina, ABM, Rua Baepende, 162, Ondina. Ponto de referência é atrás da Clínica Ortopede, tá bom? Então, o horário de funcionamento é de 8 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Amanhã, no caso, é feriado. Então, segunda-feira, você já pode correr atrás da sua carteirinha. Muito bem, é a utilidade pública do programa Saúde Total ajudando você a resolver aí os seus problemas ligados à saúde e à medicina. Professora Nadiane, o que mais temos a dizer sobre alimentação e diabetes? Bom, nós podemos falar agora dos alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? São alimentos que, além da função de nutrir, que é inerente a todo alimento natural, ele exerce outros efeitos benéficos em nosso organismo. E para o tratamento do diabetes, nós temos 4 alimentos, eu trouxe aqui 4 alimentos funcionais que são excelentes no tratamento do diabetes. Nós temos a linhaça, que é a maior fonte de ômega 3 do reino vegetal. Que beleza. Além do ômega 3, a linhaça também tem fibras. Voltando ao ômega 3, o ômega 3 é importante porque ele é anti-inflamatório. A linhaça também, ela tem fibras dietéticas, tem vitamina A, B, D e vitamina E, e minerais como fósforo, potássio, magnésio, cálcio, enxofre,
destacando que o magnésio, ele melhora a sensibilidade à insulina. O magnésio, ele auxilia o trabalho da insulina. A linhaça, ela tem a fibra que a gente chama de fibra solúvel, que são fibras que quando elas chegam no nosso organismo, elas formam tipo um gel, que além de aumentar a saciedade, vão regular a absorção do açúcar no nosso organismo, melhorando a sensibilidade à insulina. Nós temos também a farinha da casca do maracujá, aquela parte branca do maracujá, a gente chama de albedo. Então, ele também é importante, ele é rico em pectina. Seria aquela entrecasca, Isso, né? a entrecasca. Ela é rica em pectina, e essa pectina também é fruta, e vai melhorar o controle da glicemia. Vai melhorar a absorção do açúcar no nosso organismo. Tem também a cebola e o alho. Está comprovado que o uso de um dente de alho por dia já é o suficiente para a pessoa obter, como é que eu posso dizer, as substâncias necessárias para o controle do diabetes. Agora é importante destacar que os alimentos funcionais, eles só funcionam se estiverem associados a um hábito de vida saudável. Então, assim, a pessoa tem conjunto, né? É um Nada conjunto, isolado. nada isolado. Então, a pessoa tem diabetes, vai ficar usando linhaça, alho, cebola, farinha da casca do maracujá e depois vai comer de tudo. Não vai funcionar. Então, é a mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares que vai fazer com que o controle do diabetes ocorra de forma mais efetiva. Comer alimentos saudáveis na hora Alimentos certa, naturais. quantidades certas, né? Isso. A gente recomenda 3 grandes refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, e 3 lanches. Por quê? Porque o diabético, ele também não pode ficar em jejum. Da mesma forma que o excesso de açúcar no sangue, ele é prejudicial, abaixo desse açúcar também na corrente sanguínea, ela vai prejudicar, porque o paciente pode entrar num quadro de hipoglicemia, que a pessoa apresenta tontura e sudorese. Então, é recomendado que o diabético ele sempre carregue com ele uma bala, de preferência de mel, bala sem chocolate, porque se ocorrer um quadro de hipoglicemia, essa bala deve ser colocada abaixo da língua do diabético, que é onde vai ter a melhor absorção mais rápida desse açúcar da bala, para que ocorra a normalização do açúcar na corrente sanguínea. O diabético também deve sempre andar com uma identificação. Se ele passar mal na rua, com quem que deve entrar em contato. Legal essa informação, né? Muito bem, o nosso tempo já se foi. As informações são muito importantes, né? Você foi beneficiado pelas informações de hoje aí. Nós queremos agradecer a presença da professora Nadjane Damascena. Ela é nutricionista e participou hoje do programa Saúde Total, concedendo uma entrevista sobre o diabetes, especialmente a sua relação com a alimentação, porque hoje é o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Diabetes. Queremos também dar boa notícia para os nossos ouvintes que a nutricionista Nadjane vai voltar aqui outras vezes, não é? Com certeza. Então nós agradecemos a você por ter estado aqui conosco. Esperamos que volte outras vezes. Obrigada, agradeço também a vocês a oportunidade. E a professora Nadjane vai estar com você, querido ouvinte, no dia 30. Isso o nosso mesmo. encontro já está marcado. E a professora Nadjane é quem vai fazer a palestra, uma das palestrantes do nosso encontro, o primeiro encontro de ouvintes do Saúde Total. Vai ser no dia 30 de novembro, na rua Aníbal Viana Sampaio, número 42, bem próximo ali ao fim de linha do IAPI. Não perca. E mais, nós vamos sortear 2 livros Saúde Total para os ouvintes que participarem lá ao vivo com a gente, né? Forem a nossa série de palestras. E você vai receber um delicioso almoço vegetariano também, vai poder aproveitar com a gente. Então não perca esta oportunidade. E você que quer o livro Saúde Total também, você deve ligar para a gente, para o 91330677 e fazer o pedido do seu livro e receber na sua casa por apenas R$ 159. A maioria das informações que trazemos aqui são extraídas do livro Saúde Total. Pode ligar também para o 3386-0756. Vou repetir, 3386-0756, 9133-0657. 0677. Muito bem, agora vamos à Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir
Ouça agora a palavra de Deus. Graças a Deus, nós tivemos um ótimo programa com a participação da professora Natiane, com a sua participação, né? Mesmo que você não tenha ligado, alguns não ligaram, mas você está aí ouvindo e você é a razão da existência do programa Saúde Total. Nós agradecemos a Deus todos os dias pela sua existência, ouvinte. Você é a razão do programa existir, né? Pedimos a Deus que possamos continuar levando essa boa informação para você. Agora nós queremos fazer apenas uma reflexão, usando a palavra de Deus. Eu escolhi hoje um capítulo fantástico da Bíblia. É um capítulo muito abençoado para falarmos sobre ele nesse momento. É o capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Este capítulo é muito conhecido na Bíblia, o capítulo do amor, não é? O amor é um caminho apresentado pelo apóstolo Paulo acima de todos os dons e o mais excelente caminho, o amor. Então diz a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por o espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Queremos convidar você para orar nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua Palavra nos fala a respeito do dom do amor superior a todos os outros dons. Queremos te pedir que implante este amor divino em nossos corações, soberano, que o nosso amor seja soberano a Ti e possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós o louvamos pelo amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós te agradecemos e o louvamos. Amém. Amém. Desta maneira nos despedimos de você com amor, não é? Para que você possa nos encontrar amanhã, no mesmo horário. Esperamos que a paz de Deus esteja com você e até lá. Boa noite, fiquem todos com Deus. Amém. Esse programa é produzido carinhosamente por seus amigos adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Temos um encontro marcado com você de segunda a sexta, às 20h. Faça-nos uma visita. Rua Aníbal Viana Sampaio, 42, IAPI. Cruzeiro